Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quinta-feira, dia 7 de agosto. Eu sou Isabela Melano e agora vamos aos destaques do Poder Judiciário Nacional. Conselho Nacional de Justiça revela perfil das emissões de carbono do órgão e reforça compromisso com a sustentabilidade. João Vitor dos Santos. Os dados mostram que a maior parte das emissões do CNJ, cerca de 83%, está no chamado Escopo 3, que envolve atividades como transporte de documentos, viagens e destinação de resíduos. E tribunais realizam ações em prol do meio ambiente ao longo do mês de agosto. Supremo Tribunal Federal julga coleta de DNA de condenados para banco genético. Vamos ouvir o ministro Luiz Roberto Barroso. O dispositivo impõe de forma obrigatória a coleta e o armazenamento do perfil genético, o DNA, do condenado, por crimes dolosos praticados com violência grave contra a pessoa. E ainda, o Superior Tribunal de Justiça define que serviços advocatícios prestados na recuperação não têm limite de valor na falência. São 6 horas e 16 minutos e o Radar da Justiça começou. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. O Supremo Tribunal Federal iniciou hoje, em sessão plenária, a análise da validade da coleta obrigatória de material genético de condenados por crimes dolosos com violência grave contra a pessoa ou por crimes hediondos para inclusão em banco de dados estatal. A controvérsia gira em torno do artigo 9 da Lei de Execução Penal, que instituiu a coleta compulsória do DNA como forma de identificação criminal. O dispositivo prevê que o condenado nesses tipos penais deve fornecer amostra biológica para a formação de banco de perfis genéticos sob responsabilidade do poder público, como explica o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso. O recurso extraordinário 973837, com repercussão geral reconhecida, é o tema 905 da relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que se discute a constitucionalidade do artigo 9º da Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 84, em dispositivo introduzido pela Lei 12.654 de 2012. O dispositivo impõe de forma obrigatória a coleta e o armazenamento do perfil genético, o DNA, do condenado, por crimes dolosos praticados com violência grave contra a pessoa, bem como por crimes contra a vida, contra a liberdade sexual e por crimes sexuais contra pessoas vulneráveis. O recurso foi interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que validou essa exigência. Vamos ouvir mais uma vez o que disse o ministro. Na origem, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais requereu, com base nesse dispositivo, a coleta de material genético do apenado, que figura aqui como recorrente, que foi condenado por diversos crimes de natureza grave, entre eles sequestro, cárcere privado, atentado violento ao pudor, corrupção de menores, maus tratos e tortura mediante sequestro, totalizando 24 anos e 5 meses de reclusão. O juízo da execução penal indeferiu o pedido por entender que o artigo 9º-A da Lei de Execuções Penais seria incompatível com a Constituição, em especial com a cláusula que garante ao preso o direito de permanecer calado e de não produzir prova contra si mesmo. Artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça de Minas deu provimento autorizando a coleta do DNA por entender que não havia ofensa à Constituição. Interposto o recurso extraordinário pelo sentenciado, sustenta-se que a determinação compulsória de fornecimento de material genético configura violação às garantias constitucionais da legalidade penal e da não autoincriminação. E alega-se ainda em recurso que a medida seria desproporcional e violadora da dignidade da pessoa humana, na medida em que submete o condenado a constrangimento físico e moral indevido. Em decisão plenária de 23 de junho de 2016, o Supremo reconheceu por unanimidade a repercussão geral da matéria.
Nesta tarde, após a leitura do relatório, foram ouvidas as sustentações orais e também manifestações, e os votos dos ministros vão ser apresentados em sessão posterior com data ainda a ser definida. E seguimos falando do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a discussão sobre a ampliação da cobrança da contribuição de intervenção no domínio econômico. Quem explica é a repórter Sara Niederauer. Um pedido de vista do ministro Nunes Marques suspendeu o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a validade da ampliação da CID Tecnologia, um tipo de imposto cobrado quando empresas enviam dinheiro para fora do Brasil para pagar pelo uso de tecnologias estrangeiras, como no caso de licenças, patentes ou serviços técnicos especializados. Até o momento, 6 ministros votaram a favor da constitucionalidade da contribuição, mas divergem sobre a sua abrangência. 4 consideram válida a ampliação da cobrança, enquanto 2 entendem que não. A CID Tecnologia tem o objetivo de incentivar o desenvolvimento científico no país, financiando programas de pesquisa em parceria com universidades e o setor produtivo. Com a ampliação e a contribuição passou a incidir também sobre remessas relacionadas a direitos autorais e serviços administrativos. O relator do caso, o ministro Luiz Fux, defendeu que a CID só deveria incidir sobre operações ligadas à importação de tecnologia. O caso específico em julgamento envolve a empresa Scania Latin América, que questiona a cobrança da contribuição sobre valores referentes ao compartilhamento de custos de pesquisa e desenvolvimento com a matriz na Suécia. Da agência Rádio Web, Sara Niederauer. 6h21 a seguir. No próximo bloco, o Conselho Nacional de Justiça realiza ações para ampliar a sustentabilidade. E ainda, a STJ afasta limites de valor para crédito extraconcursal de honorários. O Radar da Justiça volta já. Radar da Justiça. CNJ revela perfil das emissões de carbono do órgão e reforça compromisso com a sustentabilidade. Confira os dados com o repórter João Vitor dos Santos. O Conselho Nacional de Justiça concluiu os inventários de gases de efeito estufa dos anos de 2023 e 2024. Os dados mostram que a maior parte das emissões do CNJ, cerca de 83%, está no chamado Escopo 3, que envolve atividades como transporte de documentos, viagens e destinação de resíduos. O estudo feito com base na metodologia internacional GHG Protocol aponta que em 2024 o CNJ emitiu pouco mais de 1.400 toneladas de gás carbônico equivalente, considerando emissões diretas e indiretas. A maior parte dessas emissões vem de fontes que não estão sob controle direto do órgão, o que exige estratégias de engajamento com fornecedores e gestão da cadeia produtiva. O levantamento também revela que o consumo de energia varia conforme as estações do ano, aumentando no verão e diminuindo no inverno. A ação faz parte do programa Justiça Carbono Zero e reforça o compromisso do CNJ com a sustentabilidade, a transparência e a liderança climática no Judiciário. Da agência Rádio Web, João Vitor dos Santos. E tribunais do Brasil vão realizar ações relacionadas ao meio ambiente durante o mês de agosto. As informações com Karina Chagas. Os tribunais brasileiros se preparam para a Semana da Pauta Verde, entre os dias 18 e 22 de agosto. Coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça, a semana temática pretende incentivar o uso de formas pacíficas para resolver conflitos relacionados ao meio ambiente. Os processos estão ligados à Meta Nacional 6 de priorizar o julgamento das ações ambientais. Por meio do Fórum Ambiental do Poder Judiciário, o CNJ quer impulsionar a pauta ambiental, priorizando o julgamento de processos estruturais. Cada tribunal poderá definir sua própria agenda de atividades. A Política Nacional do Poder Judiciário para o Meio Ambiente foi instituída pela resolução do Conselho Nacional de Justiça número 433 de 2021. A maioria dos tribunais regionais federais, por exemplo, já divulgou as ações para o período. No TRF da Primeira Região, a Seção Judiciária do Pará começou a realizar ações conjuntas com os demais tribunais do Estado desde o mês de junho. Entre as ações estão previstas atividades preparatórias para a COP30, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, prevista para acontecer em novembro em Belém.
O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região chegou a realizar uma semana da Pauta Verde em junho, com um trabalho voltado à conciliação de processos com a temática ambiental. O TRF2 fez um levantamento e indicou que há mais de 700 processos da área ambiental que terão andamentos e julgamentos priorizados durante a Semana da Pauta Verde. Entre as categorias identificadas estão os acordos de não persecução penal, os processos que admitam a suspensão condicional do processo, as ações dos juizados especiais federais e estaduais, as execuções fiscais de natureza ambiental e as ações estruturais e os litígios climáticos. A Semana da Pauta Verde é uma ação dentro do Programa Judiciário pelo Meio Ambiente, organizado pelo CNJ desde 2022. O evento visa estimular o fortalecimento e conscientização dos desafios climáticos. Da agência Rádio Web, Karina Chagas. E crédito dos serviços advocatícios prestados na recuperação não tem limite de valor na falência. Quem traz as informações é a repórter Adriana Mesquita. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que honorários advocatícios contratados durante a recuperação judicial de uma empresa devem ser pagos sem limite de valor. O tribunal entendeu que esse tipo de crédito tem natureza extracursal, ou seja, possui prioridade no processo de falência e não se submete às regras aplicadas aos créditos trabalhistas. O caso analisado pela Corte envolveu um escritório de advocacia que atuou em uma recuperação judicial no Paraná. Apesar de reconhecer o direito ao crédito, o Tribunal de Justiça do Estado havia limitado o valor a 150 salários mínimos, mas o STJ reformou essa decisão. A relatora, ministra Isabel Galotti, explicou que essa limitação não tem respaldo legal. Ela também destacou que dar prioridade aos créditos extracursais é uma forma de estimular, por meio da lei, que os credores continuem negociando com empresas em crise. Segundo a ministra, essa proteção busca garantir a continuidade das atividades da empresa, que é o principal objetivo da recuperação judicial. Da agência Rádio Web, Adriana Mesquita. 6h28. A seguir, você confere um giro pelos tribunais do Brasil. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é destaque nas cortes do Brasil. Tribunal Fluminense inicia atendimentos em unidade socioeducativa. Destaque de Cid Marcos. O Justiça Itinerante nas unidades socioeducativas, projeto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, levou serviços como reconhecimento de paternidade, registro tardio e atendimentos na parte documental, como certidão de nascimento, RG e CPF, aos 98 internos do Centro de Socioeducação Dom Bosco. No dia 12 de setembro, será a vez do Centro de Socioeducação Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, que atende meninas, receber os serviços da Justiça Itinerante. Coordenadoria de Infância de Alagoas debate estratégias de acolhimento com órgãos do Estado. Mércia Lívia. Integrantes da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude de Alagoas debateram estratégias interinstitucionais de acolhimento de crianças e adolescentes com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. A reunião teve como objetivo fortalecer os laços entre o Executivo e o Judiciário na proteção e no acolhimento dos jovens. Tribunal de Pernambuco conclui plano Pena Justa para enviar ao STF. Destaque de Sandra Pedrosa. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, por meio do Comitê de Políticas Penais, concluiu o Plano Estadual do Pena Justa. Desde fevereiro de 2025, o Tribunal e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária vem coordenando os trabalhos de construção do plano, que incluiu etapas como a criação do Comitê Gestor e a realização de oficinas metodológicas e consulta pública. Foram realizadas 6 oficinas com 170 participantes, envolvidas 33 instituições e priorizadas 125 contribuições. São 6h31. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima noite e até amanhã.